Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um webinar da Sociedade Paranaense de Cardiologia, que a nossa proposta é levar informação, conhecimento e atualidades para os nossos sócios. Desde que iniciamos essa situação da pandemia, passamos a realizar de forma bastante regular esses webinars e eu acredito que todos os senhores têm aproveitado de maneira bastante ampla as informações que os especialistas e os colegas assim de renome nacional e internacional têm trazido a nós. Hoje, o tema que nós iremos aqui abordar é do forame oval patente, uma situação em que aproximadamente 20% a 30% da população apresenta essa situação, sendo que a grande maioria evolui de forma bastante benigna. Entretanto, uma parcela pequena pode ter uma apresentação um pouco diferente. Desde os finais dos anos 80, quando começou a correlacionar os AVCs de origem indeterminada com a presença de forame oval patente, iniciou-se uma ideia da necessidade de fechar esse forame oval para evitar situações de AVC. No passado, por incrível que pareça, até foi abordado de maneira cirúrgica. Foi evoluindo, aí desenvolvendo o método do catéter, se avançou numa área em que a indicação passou a ser muito ampla e depois iniciaram estudos que norteou toda essa situação de como a gente abordar os pacientes com forame oval patente. E o tema do nosso webinar hoje, forame oval patente, o que devemos saber e o que podemos fazer. Uma forma até meio provocativa para a gente abordar esse tema. Nós temos hoje a presença aqui de especialistas de renome nessa área, que tem grande conhecimento em como tratar essa situação. A doutora Vanessa Rizelio, que é neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e coordenadora do setor de doença cerebrovascular e doença e Doppler transcraniano do Hospital INC de Curitiba. O doutor Ayrton Arruda, que é coordenador do setor de cardiologia intervencionista do Hospital Meridional Serra, na Grande Vitória, doutor em cardiologia e membro do comitê científico do Brasil Structural Summit. E a honra também do Dr. Enio Guérios, que é cardiologista intervencionista, mestre e doutor em cardiologia, com pós-doutorado com concentração em cardiopatia estrutural. Ele também é membro do comitê científico do Brasil Structural Summit. Então, temos aqui um time de grande conhecimento, não só conhecimento teórico, mas conhecimento científico e prático do que eles vão falar. Mais prático não, muito prático em todas essas abordagens do FOP. Gostaria de convidar já todos os senhores para que no dia 5, 6 e 7 de agosto participasse do nosso Congresso Paranaense de Cardiologia, que esse ano será de uma maneira virtual, não terá nada híbrido ou presencial, infelizmente, vamos deixar para o ano de 2022. Aqui já tem um site para os senhores se inscreverem, www.congresso2021.prcardio.org. E eu posso dizer a todos os senhores que será algo bastante inovador e surpreendente, não só com relação à qualidade científica do Congresso, como também com relação a algumas inovações de interação entre todos os participantes. Então, desde já, agradeço aí a presença de todos, convidado todos a participarem do nosso congresso, e também já está aberto as inscrições não, já está aberto também para submeter os seus trabalhos científicos para o congresso. Bom, gostaria de passar, então, já
a palavra para a doutora Vanessa Rizelli, que a doutora Vanessa Rizelli já irá nos falar sobre as abordagens das situações do forame oval patente. Doutora Vanessa, a Sociedade Paranaense de Cardiologia agradece a presença e agora a senhora vai nos brindar com a sua apresentação. Obrigado. Obrigada, doutor Raul. Boa noite a todos os participantes. Agradeço o convite para participar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente foi desenvolvendo aí, tanto científico quanto de experiência, em relação a essa questão do forame oval patente e a sua relação com o acidente vascular cerebral. Eu iniciei meu compartilhamento de tela, pode só confirmar se está tudo certo aqui? Ok, perfeito, Vanessa. Perfeito. Então, nesses próximos minutos, eu vou apresentar para vocês qual a relação entre o forame oval patente e o acidente vascular cerebral. Declaro que não tem nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Esses são os tópicos que eu vou apresentar. Eu vou falar um pouquinho sobre a classificação do AVC isquêmico, a questão em foco, né, o fenômeno da embolia paradoxal e sua relação com o AVC, e como que a gente faz essa avaliação do shunt direito e esquerdo. Para a gente começar a entender essa relação, eu preciso falar um pouquinho sobre classificação do AVC. Existem várias classificações, mas eu vou trazer aqui a mais prática, senão fugiria ao escopo dessa aula. Por que é importante a gente classificar o AVC? Vocês estão vendo 3 figuras, 3 imagens de ressonância magnética com 3 lesões isquêmicas em localizações diferentes, mas elas não são apenas de localização diferente, mas sim de fisiopatologia diferente. E começa por aí a importância da gente fazer uma classificação do AVC, é a gente entender a fisiopatologia e os fatores de risco. Nessa primeira imagem, a nossa à esquerda de vocês, é um tipo com AVC lacunar. Então, uma lesão com menos de 15 milímetros, que atinge principalmente territórios de vasos perfurantes, nesse exemplo, o núcleo da base, mas também pode atingir estruturas do tronco cerebral. E é característico principalmente pela lesão dos pequenos vasos, a lipoialinólise, relacionada à hipertensão arterial, diabetes, os fatores de risco para doença microvascular. A imagem do meio é uma lesão que pega também a região ali de caudado, cápsula interna, núcleo da base, mas ela é mais extensa do que essa lacuna. Então, com esse tipo de lesão que atinge uma região mais profunda, que a gente chama o território dos vasos perfurantes da artéria cerebral média, nos faz pensar que esse paciente possa ter alguma lesão na própria artéria cerebral média. Por exemplo, uma aterosclerose que faça oclusão desses vasos perfurantes. E a última imagem mais à direita é uma lesão bastante sugestiva de embolia, porque parece que um êmbolo migrou pela circulação e atingiu um pequeno vaso cortical, né? Então, isso faz a gente pensar em uma embolia, seja de artéria ou talvez uma cardioembolia. E é basicamente isso que a classificação de Toast vai nos ajudar a fazer. É dividir os AVCs em 5 grandes grupos etiológicos, com alguns critérios que já foram bem estabelecidos em 93 e que ainda hoje nos é muito útil, porque é uma classificação bastante prática, né? Com todas as suas críticas, mas ela é bastante prática e divide os AVCs em doença de aterosclerose das grandes artérias, em que o critério é ter estenose de pelo menos 50%, ou oclusão daquela artéria no território acometido. E isso classifica pelo menos 25% dos casos do AVC. O segundo grupo é de cardioembolia, em que nós vamos ter pelo menos uma fonte de embolias cardíacas de alto e médio risco, que eu vou mostrar no próximo slide, e que engloba em torno de 20% dos casos de AVC. O terceiro grupo é a doença dos pequenos vasos, então são aqueles infartos lacunares, pequenos, em territórios
perfurantes, como eu falei, no da base, tronco, e que o paciente vai ter sintomas de uma síndrome lacunar, mas sem nenhum acometimento cortical, por exemplo, não tem acometimento de linguagem. E engloba em torno de 25% das etiologias de AVC. Um grupo menor, que engloba as outras etiologias, em que a gente vai ter as lesões vasculares não ateroscleróticas, por exemplo, dissecção, vasculites extra-intracranianas, estados de hipercoagulabilidade, as trombofilias, né, algumas situações hematológicas que podem hiperviscosidade, por exemplo, e acaba ficando um grupo de etiologias indeterminadas, que pela classificação de Toast seriam 3 critérios. Primeiro, não ter nenhuma etiologia identificada após a investigação completa, que sim, aí são os AVCs chamados criptogênicos. Aqui também engloba se eu tiver 2 ou mais causas potenciais. Por exemplo, o paciente tem uma estenose carotídea de mais de 50% naquele território, concomitante a uma fibrilação atrial. Muitas vezes a gente não vai conseguir determinar exatamente qual que é o fator predominante, né? Ou naqueles casos em que, infelizmente, acontece uma investigação incompleta e que não consegue agrupar em algum desses grupos. Só para ilustrar um pouquinho melhor, as fontes cardioembólicas pelo Toast são divididas em embolias de alto risco e de médio risco. E aí a gente vê as causas de alto risco, as mais conhecidas, né? A de prótese lombar, fibrilação atrial e todas as outras etiologias, que não vou entrar muito em detalhes. E ele também já coloca algumas etiologias de menor risco, e aí entre elas já entra a nossa questão do foco também, que nós vamos discutir mais. Bom, eu comentei do AVC criptogênico, né? O AVC criptogênico, então, pela definição do Toast, seria um infarto presente confirmado pela imagem, não atribuível à aterosclerose de grandes artérias, então excluiu estenose de mais de 50%, excluiu doença das lacunas e excluiu as embolias, por exemplo, cardíacas de maior risco. Isso com uma investigação mínima que possa demonstrar esses fatores. E ainda hoje estima-se que 25% de todos os pacientes com AVC acabam entrando nesse critério do AVC criptogênico. Bom, é um bom diagnóstico? Não necessariamente. A gente classificar um AVC como criptogênico é semelhante a gente colocar todo esse grupo de AVC como uma caixa de bombons variados, em que você vai de olhos fechados e escolhe um bombom. Pode ser que você escolha um de chocolate branco, talvez um ao leite, um recheado ou um não recheado. Então, a gente pode estar aqui englobando fibrilação atrial paroxística, junto com áreas de hipocinesia de ventrículo esquerdo, com forame oval patente, com aterosclerose menor de 50%, com alguns outros, coagulopatia do câncer. Então, a gente acaba colocando tudo dentro de um grande grupo para dar um nome a esse grupo. Então, talvez não seja tão interessante assim a gente chegar nesse diagnóstico do AVC criptogênico. Mas por que é importante? Porque é muito frequente. E quando a gente vai estudar terapias para o AVC criptogênico, lembrando que tem todo esse grande grupo, lá em 2014 foi estabelecido o critério de ESUS, do infarto embólico de etiologia indeterminada. Já para tentar, dentro desse grupo de AVC criptogênico, separar aqueles que têm um aspecto embólico. Então, no critério de AVC embólico de etiologia indeterminada, já não tem aquelas lesões lacunares, né, aquelas de pequenos vasos, exclui aqueles que têm estenose mais de 50% do território acometido e exclui também as cardioembolias de maior risco, essas que estão destacadas ali no asterisco. E também não pode ter outras causas, por exemplo, uma arteriopatia não aterosclerótica, uma dissecção, uma trombofilia com uma investigação mínima. Por que foi cunhado esse termo? Foi cunhado porque queria se investigar se os AVCs de aspecto embólico, criptogênicos de aspecto embólico, poderiam ter algum benefício em anticoagulação.
E aí, para conseguir separar esses pacientes, foi criado esse conceito do ESUS para selecionar os pacientes para esses estudos de anticoagulação, tentando avaliar se a anticoagulação direta poderia ser superior à aspirina, o que até o momento nenhum dos estudos conseguiu confirmar, mas acabou trazendo esse termo aí e que muitas vezes a gente acaba utilizando na prática clínica. Para eu definir um paciente como nesse grupo, né, do ESUS, eu preciso de uma investigação mínima. Eu preciso excluir hemorragia, por exemplo, pela tomografia do crânio, ou a ressonância que me demonstre realmente um infarto e que esse infarto não seja lacunar. A gente precisa de uma monitorização cardíaca mínima, com um eletrocardiograma e mais uma monitorização de 24 horas, seja a monitorização internada ou então o Holter. Precisa do ecocardio transesofágico, e aqui ele não coloca o transesofágico como obrigatório. E a gente precisa de uma boa imagem vascular do segmento extra-intracraniano, seja com arteriografia digital, angiorressonância ou angiotomografia, ou até mesmo a questão do ecodoppler de carótidas e vertebrais e transcraniano, para a gente ter essa mínima noção de doença vascular. Dentro do grupo do ESUS, a gente tem várias outras possibilidades. Então, a gente tem algumas doenças do substrato cardioembólico, por exemplo, algumas doenças da válvula mitral, da válvula aórtica, a questão da fibrilação atrial paroxística e das outras arritmias que não são a FA, doença, por exemplo, do ventrículo esquerdo, né, a fibrose anomiocárdica, não do ventrículo, e outras causas fora a cardioembolia, por exemplo, a coagulopatia associada ao câncer, as doenças arteriais, inclusive do arco aórtico, que são potenciais causas de embolias, e o POP e os seus fatores aí associados, que a gente vai discutir mais adiante. Então, na prática, eu posso ter esses dois exemplos classificados como ESUS. O da esquerda, uma paciente feminina de 46 anos que não tinha nenhuma doença conhecida e que fez um infarto bem próximo da área motora do lado esquerdo, só com sintoma de fraqueza do membro superior esquerdo. A investigação dela foi completamente inocente para os fatores de risco mais usuais, né? Então, ela foi classificada como embólico de etiologia indeterminada. A mesma coisa aconteceu para uma senhora de 90 anos, cujo fator de risco era de epidemia e que tinha um sintoma no membro superior esquerdo, mas uma dificuldade visual, com um infarto cortical, ali na região occipital à esquerda, e cuja investigação não mostrou aterosclerose acima de 50%, não mostrou fibrilação atrial, outras causas maiores de cardioembolia e não tinha outros fatores. A paciente da esquerda, né, a paciente mais jovem, foi identificado o fenômeno de embolia paradoxal e a senhora de 90 anos, posteriormente, foi identificada como fibrilação atrial paroxística. Então, lembra aquele conceito da caixa de chocolate com vários bombons dentro? O ESUS é isso. A gente acaba colocando num grupo coisas completamente diferentes. Então, a gente tem que tomar um cuidado e não achar que é tão bonito assim a gente conseguir fazer um diagnóstico desse, porque a gente está agrupando coisas que podem ser completamente diferentes. A gente acredita que a tendência agora é que esses grupos sejam melhor caracterizados e melhor divididos para análise futura. Bom, dentro aí das causas de AVC criptogênico, né, a gente tem aí o ESUS, que está dentro do grupo dos AVC criptogênicos, e a gente vê que em idades mais jovens, mais à esquerda, eu tenho alterações predominantemente não aterotrombóticas, e aí a gente tem principalmente a questão do papel do forame oval patente, e é o que eu vou comentar agora na questão da embolia paradoxal, né? A embolia paradoxal é esse fenômeno entre a passagem de trombo da circulação venosa para arterial, então shunt direita e esquerda, que ocorre predominantemente intracardíaco pelo forame oval patente, mas pode acontecer em situações da comunicação interarterial e também por fístula arteriovenosa pulmonar. Nosso foco é falar sobre o forame oval patente,
E já no século XIX, no estudo de patologia, foi levantada essa hipótese de que poderia haver uma passagem de um trombo através de uma abertura entre os átrios, que foi caracterizado isso aqui, é o forame oval patente, e foi identificado numa jovem que teve um AVC fatal com trombose venosa dos membros inferiores e um FOP, em que o patologista levantou a hipótese de que aqueles trombos da circulação venosa poderiam ter atingido o átrio direito e, na sequência, o átrio esquerdo, e feito a embolia paradoxal. Está bem documentado que a presença de FOP é muito comum nos pacientes com AVC criptogênico, quase 50% dos casos de AVC criptogênico tem FOP, e mais risco ainda quando esse FOP é associado a aneurisma do septo interatrial, que aumenta em quase 5 vezes o risco de um AVC e muito mais de 20 vezes o risco de recorrência desse AVC, principalmente nas situações em que ocorre um aumento da pressão no átrio direito e que possa predispor essa abertura, né, do forame oval, e isso acontece, por exemplo, na manobra de Valsalva. Também para corroborar isso, e sem entrar no tema do Dr. Enio, tem os estudos que avaliam a questão do fechamento percutâneo do forame oval patente também demonstram que fechar essa barreira mecânica reduz o risco de recorrência. Então, eles conseguem nos afirmar um pouco mais ainda o papel da embolia paradoxal e do forame oval patente como risco de AVC. Um ponto importante a gente avaliar é tentar relacionar o quanto esse forame oval pode estar associado ao risco de AVC, e aí, para isso, a gente lança a mão do Hope Score. O Hope Score, ele avalia qual que é o risco desse forame oval patente estar relacionado com o evento, pontuando alguns itens de 1 a 10, se o paciente não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, não tem AVC prévio, não é tabagista e não tem aquela isquemia lacunar, ele vai ganhando mais pontos, e quanto mais jovem, também mais pontos. E aí, nas barrinhas, a gente vê aqui em azul, quando a gente tem pontuações elevadas no Hope Score, quer dizer que esse potencial que o forame oval patente tem de estar envolvido com o evento é maior. Por outro lado, quanto menor a participação do forame oval patente, é que temos mais participação de fatores outros, hipertensão, diabetes, tabagismo e idade, e o índice de recorrência acaba sendo mais alto nesses outros pacientes com mais fatores de risco. O Hope Score nos ajuda, por exemplo, nos achados de FOP em pacientes mais idosos, né, e que já têm outros fatores, para a gente tentar avaliar se ele pode ter algum papel na gênese daquele AVC. E, para isso, bom, como que a gente faz a avaliação do shunt, né? O diagnóstico do shunt, a gente lança a mão do ecocardiograma, né, principalmente do ecotransesofágico. Não é o meu objetivo aqui falar do exame do exame cardíaco para o cardiologista, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o papel do Doppler transcraniano nessa pesquisa, né? Nessa imagem eu ilustro para vocês, né, o crânio, como que onde o transdutor do Doppler é colocado para chegar nos vasos do polígono de Willis, principalmente a artéria cerebral média, a carótida interna, a cerebral anterior, para a gente fazer essa avaliação se há, então, esse fenômeno da embolia paradoxal. A gente segue o consenso latino-americano, né, que no final de 2019 conseguiu reunir vários especialistas de toda a América Latina para a gente unificar a linguagem e a forma de fazer a pesquisa do shunt direita e esquerda. Então, aqui na primeira imagem em cima, a gente vê o espectro de Doppler normal, então, por exemplo, na artéria cerebral média, né? Então, a gente vê o espectro de ondas que a gente obtém. A gente obtém um acesso venoso periférico, então, que a gente utiliza as 2 seringas com a solução salina para agitar essa solução salina e injetar pela veia periférica.
e avaliar, então, lá no espectro de ondas, a presença desses artefatos das microbolhas, né, desses hipersinal ou sinais hiperintensos, né, das microbolhas. Então, é isso que a gente avalia na pesquisa da embolia paradoxal. E a gente classifica isso nesses grupos pelo consenso, né? Se eu não passa nenhuma microbolha, eu digo que eu tenho uma ausência de shunt. Se essa passagem é de menos de 10 microbolhas, mas somente quando o paciente faz um fenômeno de Valsalva, a gente considera isso um shunt não significativo. Pode ser, por exemplo, um FOP muito pequeno. E os shunts mais significativos a gente classifica, então, pela contagem de menos de 10 microbolhas como shunt pequeno, entre 10 e 20 microbolhas como shunt moderado, e quando passa de 20 microbolhas, a gente considera isso como um shunt grande. E ainda tem um grupo que passa tanta microbolha que a gente não consegue nem quantificar, nem contar, que a gente chama aquele padrão em cortina, né? Então, isso seria um shunt grande com uma passagem muito maior ainda de microbolha. Né? Concluo essa minha breve apresentação dizendo que é importante a gente fazer investigação do paciente com AVC e abranger todas as etiologias possíveis para poder adequadamente classificar e investigar esse paciente. E que FOP é, sim, um fator de risco para AVC. É muito importante naqueles pacientes jovens, mas a gente não pode esquecer que ele também pode ser um fator em pacientes idosos e que pode não ter os fatores de risco usuais e que possam, eventualmente, até estar com um fenômeno de tromboembolismo venoso presente. E é parte da investigação a gente avaliar o grau de embolia paradoxal, porque atualmente as diretrizes já trazem essa recomendação da oclusão percutânea para redução do risco do AVC, né? Sem entrar muito já dando pinceladas no tema do Dr. N, mas foi muito importante que agora na recomendação da American Heart Association, American Stroke Association, já veio essa recomendação com nível de evidência elevado para indicar a oclusão percutânea do FOP em casos selecionados. Bom, fico à disposição para contatos e perguntas, depois a gente pode discutir mais sobre o tema. Vanessa, muito obrigado. Excelente apresentação, de forma objetiva, elegante, em que você consegue trazer para o cardiologista a relação entre esses quadros de AVC de origem não determinada e a presença do FOP. Acredito que muitos colegas que tinham dúvida com relação até a apresentação da imagem na tomografia, com aqueles infartos algumas vezes não lacunar e ter alguma dúvida com correlacionar com FOP, você deixou bastante claro aqui. Muito bom, muito obrigado. E a doutora Vanessa ela já deu aqui acho que um spoiler ali que o Enio vai falar a respeito do novo guideline, né, que tem um guideline que saiu recentemente, uma semana atrás, do American Heart com a American Stroke Association, sobre as indicações de fechamento de FOP. E eu acredito, Vanessa e Ayrton, que esse webinar, se ele não é o primeiro, eu acho que é o segundo webinar no Brasil que está sendo apresentado algo de forame oval patente após esse guideline. Se não me engano, eu acho que só teve, se não me engano, um webinar esse final de semana aí falando sobre FOP, depois desse novo guideline. Bom, o próximo tema agora será sobre forame oval patente com achado incidental, qual a conduta, será apresentado pelo Dr. Ayrton Arruda, coordenador do setor de cardiologia intervencionista do Hospital Meridional Serra, de Vitória, doutor em cardiologia e membro do Comitê Científico do Brasil Structural Summit.
Ayrton, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A Sociedade Paranaense agradece e seja muito bem-vindo no nosso webinar. Prazer estar com vocês e com todos os amigos da Sociedade de Cardiologia Paraná. Só peço que confirmem que a tela está adequadamente compartilhada, Raul, tudo bem? Sim, está compartilhado. Obrigado. Então, vamos lá. Não declaro que não tenho conflito de interesse com essa apresentação, até porque as minhas respostas serão, na maioria das vezes, de não fechar o FOP em diversos cenários que a gente vai falar, ou pelo menos não ser uma rotina. É claro que a Vanessa mostrou de forma brilhante todos os componentes e a relação do FOP com a AVC. Vou tentar não ser repetitivo e mostrar só alguns pontos que eu acho que são relevantes, né? Apesar de ser uma abertura durante a vida fetal e geralmente fechar nos primeiros 3 meses, está presente em 1/4 da população. Vejam isso aqui como é curioso. Tende a diminuir com o aumento da idade. Então, isso significa dizer que tem duas coisas. Ou o FOP fecha espontaneamente, o que não é descrito, ou para alguns, como Bernard Meyer, o FOP é um selecionador natural, ou seja, a presença do FOP faz você viver menos. Isso é bem curioso e que deve ser colocado, pelo menos, como uma indagação para a gente, né? Aqui é claro que é a causa mais frequente de shunt direita e esquerda em adultos, e o ponto que eu acho que é extremamente relevante, ele, em média, tem 4,9 milímetros, podendo ir de 1 a 19, ou seja, um FOP muito pequeno a um FOP grande, quase uma CIA. Mas o que é interessante, que vale a pena a gente pensar, um êmbolo de 1 milímetro ele pode ocluir um ramo cortical maior. Um êmbolo com 3,5 milímetros pode ocluir o tronco da artéria cerebral média. Então, mostrando como o FOP pode ter impactos diferentes de acordo com o tamanho dele, o tamanho do trombo que passa através do FOP. E quais são esses mecanismos potenciais de AVC associado ao FOP? O mais comum é a embolia paradoxal de um coágulo que se origina nas veias profundas, ou veia de membro inferior, ou veias profundas do abdômen, e atravessaria o FOP e alcançaria a circulação esquerda. Mas também é descrita a formação de coágulos dentro do FOP, que seria uma formação in situ. E muito recentemente tem sido descrita ele como um sinalizador elétrico, como um trigger de arritmias atriais. Afinal de contas, ele é um defeito, se é que pode ser chamado assim, uma falha nessa porção que pode estar responsável por modificar a arquitetura atrial e até o sistema excitocondutor. Isso aqui o Enio vai falar, mas eu não poderia colocar ou começar sem ilustrar isso. Porque o FOP incidental me lembra prevenção primária, e o que é clássico e tem saído nas diretrizes baseadas principalmente nos estudos Respect Extended, Follow-up, Close, Reduce, Defense PFO, foi uma redução de 80% na recorrência de AVC quando comparado com a terapia, principalmente antiplaquetária, associada a essas próteses de duplo disco, né? Então, o impacto é significativo, e isso fez com que várias sociedades, incluindo a Academia Americana de Neurologia, a Sociedade Europeia, que fez um posicionamento já há 2 anos atrás, a própria Sociedade Britânica, e como o Raul antecipou e o Enio vai falar, foi incorporado nos guidelines agora da American Heart Association, American Stroke Association, com um nível de recomendação bastante elevado de 2A, e com estudos robustos, o que deixa de ser só opinião de especialistas, né? Mas aí vem a pergunta, e qual é a recomendação para prevenção primária? Atualmente, nenhuma diretriz recomenda a oclusão do FOP como prevenção primária. Bastava acabar por aqui e a gente passar para a apresentação do Enio, mas eu tenho que mostrar alguns detalhes e algumas preocupações. O FOP é inocente na maioria das vezes, mas ele pode se associar a embolismo paradoxal sistêmico, cerebral, até provocar infarto. Também tem uma correlação com enxaqueca, que a gente pode discutir um pouco, com a demência Alzheimer. Então, a gente, quando vê o AVC criptogênico relacionado
ao FOP ou stroke, a gente esquece de uma série de coisas que podem estar associadas ao FOP, a distúrbios de coagulação temporários, desde AIT, infarto, embolismo periférico. Veja, a apneia do sono, aquela queda da saturação pode ser piorada com um FOP grande durante a apneia do sono, e aí vai. O montanhismo pode ser agravado ou prejudicado pela presença do FOP, o diving, né, o mergulho, o voo sobre grandes altitudes. As cirurgias eletivas podem ter impacto pelo FOP, mas isso pode. A gente vai discutir mais para frente o que é que a gente tem de evidência. Bem, e o FOP com machado incidental, nós temos que pensar em 3 aspectos aqui que eu procurei selecionar para os senhores. Primeiro, a classificação anatômica e funcional do FOP, para classificá-lo de alto risco, para que chame a atenção de uma busca mais ativa no que é que nós devemos fazer com ele. Depois nós temos que entender quais são os pacientes fora do cenário do AVC, nós estamos tratando disso, fora do cenário do AVC e da preocupação do AVC recorrente, quais são os pacientes que teriam maior risco para ser olhado de forma diferente. E aqui eu procurei trazer para os senhores, espero que a Vanessa depois dê sua opinião. Isso foi uma pesquisa em que eu traria para os senhores que seria relevante. Então, eu busquei essas imagens de infartos cerebrais incidentais ou silenciosos, se eles estão presentes no cenário desse FOP incidental. Começando, então, com o FOP de alto risco, quais são esses marcadores anatômicos e funcionais, né? Seria aneurisma ou hipermobilidade do septo. O aneurisma ele cresce mais que 1,5 para dentro de uma das cavidades atriais. A hipermobilidade, o FOP, ele normalmente abre 2 milímetros, você faz Valsalva, ele abre, vai para 4, 5 milímetros, já é um septo móvel. Shunt moderado a severo, aqui os senhores podem ver um shunt importante, passa seguramente mais que 30 microbolhas, um PFO, um FOP maior que 2 milímetros, como é o caso desse aqui, é hipermóvel, tem mais que 2 milímetros e tem um shunt importante, que seria um aspecto funcional, e um túnel longo, senhores prestarem atenção, é um túnel que seria a sobreposição do septo primo sobre o septo secundo, maior que 2 milímetros. Né? Então, não é um rasgo, é o defeito que se coloca por essa interposição dos 2 septos. E aqui, só ilustrando para os senhores, eu acho que de maneira muito elegante, em 2019 foi criado um score baseado nessas informações. Um túnel maior que 10 milímetros, hipermobilidade do septo interatrial, presença de válvula de Eustáquio, uma rede de Chiari, isso facilita dirigir o trombo para o FOP, um shunt direito ou esquerdo importante, com a manobra de Valsalva ou espontâneo, e um ângulo do FOP, que é algo que o ecocardiografista tem um pouco mais de dificuldade de buscar, é um elemento novo. Se esse ângulo do FOP é menor que 10, como a gente ilustra aqui, ele também facilitaria a entrada do trombo nesse forame oval, ou no túnel do forame oval. Se tiver no máximo 1 ponto ou menos, é um FOP de baixo risco. Se tiver pelo menos 2 desses caracteres aqui, cada um pontua com 1, nós teríamos o que se chama de FOP de alto risco. Então, o primeiro ponto é a gente achar, é incidental, é de alto ou de baixo risco? Essa é a primeira classificação que nós temos que fazer. Né? Como foi visto, o FOP é eficaz para a oclusão do AVC criptogênico. Essa identificação é extremamente importante, como a gente viu, as características aqui anatômicas e funcionais, como é a presença do shunt e da hipermobilidade do septo, permite classificá-lo e fazer uma predição. O outro ponto são os pacientes de alto risco. O que é que eu chamaria fora do cenário do AVC, em que encontrei um FOP, eu teria que prestar mais atenção. No grupo de mergulhadores e pilotos, principalmente por conta da síndrome de descompressão, que tem uma fisiopatologia diferente. Nos pacientes que têm enxaqueca, será que aquele FOP incidental me preocupa mais ou menos? Aqueles que têm síndrome de desoxigenação ou dessaturação, que é melhor escrito, arterial, e algumas condições clínicas que direto batem na porta do cardiologista. Eu tenho um FOP, estou grávida, ou vai para o parto e para o herpério, o que é que eu faço?
Avaliação pré-operatória em cirurgia não cardíaca, achei um FOP, o que é que eu faço? Neurocirurgia na posição sentada, que seriam condições clínicas de alto risco, que a gente vai discutir. A síndrome de descompressão cabe uma aula, não é esse o objetivo, mas só para lembrar para os senhores que é causada por bolhas intravasculares ou extravasculares, mas que são formadas pela redução da pressão ambiental. O gás sai do sangue, vai para os tecidos e depois ele volta para dentro dos vasos ou não, e quando vai para os vasos, para o sistema venoso, pode atravessar o forame oval patente e provocar danos indo para a circulação arterial e danos não só ao cérebro, mas vários tecidos e órgãos. Quando se analisa o dano cerebral em mergulhadores recreacionais, se vê claro que as lesões isquêmicas são mais frequentes nos pacientes com forame oval do que naqueles pacientes sem forame oval. Isso comparado entre si e comparado com o grupo controle. Então, os divers teriam eventos corticais mais frequentes do que os não divers e principalmente aqueles que têm o forame oval patente. Isso gerou uma série de questionamentos no mundo todo, tem um posicionamento, não é uma diretriz, não há estudos suficientes para fazer uma diretriz, exceto um posicionamento, e aqui da medicina subaquática ou medicina de mergulho do Pacífico Sul e também a medicina do Reino Unido de mergulho médico, que acompanha e faz esse posicionamento. E é interessante que ele coloca aqui o seguinte: a triagem de rotina para o FOP não é indicada até o presente momento, ou seja, eu vou mergulhar, se for um mergulho recreacional, eu não deveria fazer essa pesquisa. Mas aqueles mergulhadores que têm histórico de síndrome de descompressão ou sabidamente têm doença cardíaca congênita, eles têm maior risco e deveriam fazer um screening maior na busca de shunt. E se tiver shunt, devem ser aconselhados por um médico experiente na área de mergulho, levando em conta não só o contexto clínico, mas as características anatômicas e funcionais do shunt, né? E aí ele tem que pensar, reduzir a carga de gás, limitando a profundidade, né? Gás, quando se fala, é essa geração espontânea de bolha, ou evitar mergulhos repetitivos ou mais profundos, poderiam ser aprofundados, né? E mergulhadores com síndrome de descompressão, em casos excepcionais ou em casos em que não dá para largar o mergulho, poderiam ser considerados para a oclusão do FOP. Então, vamos lá. Recentemente, aí eu mostro para os senhores algo que é um trabalho extremamente interessante, que é o European Position Paper on PFO. A parte 2, a 1 foi em 2 anos atrás, acho que 2018 ou 2019, se não me falha a memória, e agora em 2021 veio a parte 2, que eles fizeram meta-análises mesmo de estudos observacionais e colocaram, de maneira geral, tem grande probabilidade da síndrome de descompressão ser causada pelo FOP? Não oclui. Perdeu a capacidade de mergulhar, não tem mais o que fazer, não oclui. Mas ele continua com capacidade de mergulhar apesar da síndrome. É possível modificar o voo ou o mergulho? Se é possível, ele não vai ocluir. Mas, apesar disso, é impossível, não é capaz, tem um risco residual efetivo, ele vai ser recomendado para o voo ou o mergulho. O paciente não deseja, é importante que você considere a oclusão do FOP. Ele aceitou parar de mergulhar ou de voo de altitude acima de 17, 18 mil pés, ele não deve ocluir. Então, de maneira geral, é isso. O que deve ser feito é isso, essa pesquisa do FOP, sem que tenha justificativa para mergulhador recreacional, ela não deveria ser feita de rotina. A principal coisa que eu devo pensar em prevenir bolhas com mudança de comportamento e técnicas, né? E o que eu não devo fazer, definitivamente, triagem de FOP, mergulhador recreacional ou piloto de voo comercial. Chegar um piloto de voo comercial não tem que pesquisar o FOP. A altitude que se voa é diferente de pilotos de caça e piloto militar. Então, você não deve também negar voo convencional para aeromoça, etc., ou mergulho após descoberta incidental de um FOP. Eu faço um mergulho recreacional, esse FOP aparentemente não vai provocar síndrome de descompressão. Não estamos falando de AVC, síndrome de descompressão.
Mergulhos recreativos, que são considerados de alto risco, de profundidade elevada, 15, 17, 20 metros, após a descoberta do FOP, eles devem ser desaconselhados. Eu também não devo propor oclusão de FOP se as modificações de comportamento e técnica puderem ser feitas e forem eficazes, né? Isso aqui é uma repetição, só mostrando que nenhuma diretriz baseada em evidência pode ser formulada sobre o fechamento de FOP como prevenção primária da síndrome de descompressão. Então, isso aqui é basicamente um resumo do que foi falado. Pulando um pouquinho para a enxaqueca, e nós vamos ser bastante breves, a enxaqueca é multifatorial, o FOP entra como um dos elementos questionados sobre a enxaqueca pela formação do trombo plaquetário, esse trombo plaquetário poder jogar substâncias que seriam capazes de irritar o vaso e provocar síndrome de enxaqueca. Bem, todos os estudos não conseguiram resultado estatisticamente significativo na redução do endpoint primário, que seria a cessação completa das crises de enxaqueca, mas tiveram algum impacto na redução da duração das crises e aumentando o intervalo entre as crises. Então, de maneira geral, são estudos, mesmo que randomizados com N pequeno, mas que não cumpriram o principal papel. De maneira bem simples, quando se faz o diagnóstico da enxaqueca, o ideal é tratamento médico otimizado e, se tiver satisfatório ou com a qualidade de vida aceitável, deve continuar no tratamento medicamentoso. Onde é que eu entro com a busca do FOP? Se esse tratamento for refratário ou altamente insatisfatório, se a enxaqueca for com aura, e aí eu tenho que verificar a necessidade de que eles chamam de compassionate use, ou um uso por compaixão, por dó, eu não tenho mais o que fazer, como tratar, eu posso procurar o FOP e fazer uma decisão compartilhada para uso compassional ou por compaixão. E considero a oclusão do FOP numa situação de absoluta exceção. O que eu devo fazer sempre é tratar a enxaqueca com terapias convencionais, considerar a oclusão do FOP apenas em ensaios clínicos ou nessas situações especiais de enxaqueca com aura totalmente refratária ou insatisfatória, e compartilhando isso com o médico, o neurologista e com familiares, e colocando a baixa evidência para isso. O que eu não devo fazer? Considerar a oclusão do FOP como parte da rotina do algoritmo de tratamento do FOP, isso está completamente descartado. Nessas síndromes de saturação arterial, que é outro paciente de risco, ele é um paciente que tem uma diminuição do teor de oxigênio no sangue, a saturação menor que 90, ou uma pressão parcial do O2 menor que 60, que tenha ou não cianose. Seus principais sintomas são dispneia, às vezes excepcional ou de repouso, e tem aqui no meio a platipneia ortodeóxia. E tem que lembrar que até 30% dos pacientes com FOP, eles foram descobertos, eles têm uma dessaturação arterial clinicamente significante durante o esforço. Isso é bem interessante. Mas qual é a orientação desses pacientes? Olha, eu tenho dispneia, eu canso fácil, tenho um FOP, investiga bem o FOP, vê se não tem hipertensão pulmonar, vê se não tem doença pulmonar. Se você estiver pensando em fechar o FOP, o que é que eu devo fazer? É extremamente recomendado que eu submeta esse paciente a um exame invasivo, faça teste até de balão, coloca um balão lá no local do FOP, vê se a saturação arterial restaura, o ideal é que faça com uma bicicleta ergométrica acoplada, o que não é tão simples em todos os laboratórios, e o que eu não devo fazer definitivamente é fechar rotineiramente o FOP, fechar um FOP na presença de HP grave, fechar um FOP sem provas claras de um papel crucial na dessaturação. Aqui, já avançando um pouco mais, sobre gravidez e FOP, de maneira geral, é um consenso que eu não tenho qualquer indicação de, primeiro, sair pesquisando em mulheres jovens, mulheres saudáveis, assintomáticas, que planejam a gravidez, ou mesmo durante uma gravidez normal, sair procurando FOP. Isso não deve ser algo feito de maneira sistemática.
Fora de ambiente de pesquisa, mulheres com FOP, mas sem doenças de coagulação, a prevenção primária para embolia sistêmica, e aqui cabe, seja ela medicamentosa ou por terapia de intervenção, ela não deve ser feita. Então, o FOP per si não quer dizer que eu tenho que dar aspirina ou qualquer coisa ou fechar o FOP, se não tiver distúrbio de coagulação conhecido. Mas se ela teve um AVC, entra no guideline normal de investigação de causas de AVC, e se por acaso excluir todas as causas, aí você deve considerar a oclusão do FOP, como levando sempre em consideração o risco do fechamento do FOP por irradiação, lembrando que o FOP pode ser fechado somente com ecocardiografia, né? A avaliação pré-operatória para cirurgia não cardíaca segue o mesmo critério da gravidez. Em pacientes saudáveis e assintomáticos, eu não devo estar rastreando um FOP antes de uma cirurgia cardíaca. O risco de evento trombótico, desde que ele não tenha problemas de coagulação, são muito baixos, né? O que se chama a atenção é que pacientes com alto risco de trombose perioperatória devem ser gerenciados, claro, de acordo com as diretrizes existentes do tema, isso independente da presença ou de ausência do FOP, você vai fazer enoxaparina ou outro anticoagulante, independente da presença do FOP, mas em nenhum momento está indicado nos dados que a gente tem hoje a oclusão do FOP para esse grupo. A última parte, e para encerrar, peço desculpas pelo atraso aqui de 2 minutos, seria as imagens de infartos cerebrais incidentais ou silenciosos, que eu chamaria a atenção dos senhores. Os primeiros trials randomizados estudaram o impacto do fechamento do FOP na redução de infartos silenciosos, e o REDUCE, usando a prótese cardioforme, reduziu em até 50% a existência desses infartos silenciosos quando comparado com o tratamento antiplaquetário, principalmente. Mas não só o REDUCE, não. Esses infartos silenciosos são mais comuns do que os infartos clinicamente manifestos no trial, mas o DEFENSE-PFO também mostrou a existência de 8,8% de infarto silencioso quando fecha, versus mais do que o dobro quando fica em tratamento medicamentoso. Isso foi uma meta-análise que nós fizemos desses 2 trials, mostrando o impacto extremamente favorável da oclusão do FOP na redução de AVCs silencioso. E o que é o AVC silencioso? Ele é simplesmente um importante preditor de AVCs futuros. Aqui trago um caso de uma mulher aparentemente saudável, de 62 anos, com histórico de enxaqueca. Isso não é incomum. Enxaqueca vai fazer ressonância magnética para ver as causas dessas dores de cabeça crônica. Fez ressonância, CT, etc. Na CT encontrou múltiplos infartos crônicos e até subagudos. Na CT cardíaca tinha um jato de contraste que a gente pode ver, mostrando que existe um shunt direita-esquerda através do FOP, e no Doppler transcraniano confirmou o shunt, mostrando aqui um padrão que a Vanessa pode me corrigir, mas que tinha seguramente mais que 20 microbolhas aí. Esse infarto cerebral silencioso é definido como uma imagem ou evidência neuropatológica de infarto cerebral sem histórico de disfunção neurológica aguda, atribuível à lesão. Eles são detectados por ressonância em até 20% dos idosos saudáveis, em algumas séries até em 50%. Esses infartos silenciosos geralmente são menores do que os infartos clinicamente manifestos, e tem que lembrar que, além do tamanho, a localização pode ser determinante para o surgimento de sintomas. A Vanessa pode falar com mais propriedade, mas isso aqui é o penúltimo slide, eu queria chamar a atenção dos senhores. O que a gente vê na superfície é o AVC clinicamente aparente, aquele que é documentado pela história e o exame neurológico. Mas os AVCs pequenos eles levam a declínio de microcirculação. O acúmulo desses infartos silenciosos vão levar à recorrência do AVC pelos mesmos mecanismos do silencioso. E aí você segue essa escala da injúria cerebral súbita, que são detectadas por técnicas de imagem extremamente sofisticadas e são reversíveis. O infarto cerebral silencioso detectadas por técnicas de neuroimagem como FLAIR, T1, T2 e mudanças nisso.
E o AVC subclínico documentado por testes neuropsicológicos. Mas veja que pode ocorrer muito antes do AVC clinicamente manifesto, essas imagens ou AVCs ou infartos silenciosos. E o último slide é um algoritmo proposto, baseado em tudo isso que a gente discutiu. E poderia também encerrar a aula ou ter começado com um slide e ter terminado nesse também, sem cansar os senhores. Aqui, a primeira pergunta é, eu tenho um FOP incidental, o que é que eu devo perguntar? É de alto risco? Não. Se não é de alto risco, segmento clínico, parou por aí. É de alto risco? Então, vamos tentar encaixar em alguma situação. O paciente é de alto risco, dentro daquilo que nós falamos, mergulhador, diver, tem enxaqueca, está grávida, puerpéria, não tem segmento clínico. Então, aqui já resolve um monte de coisa. A outra pergunta, é um FOP de alto risco, fez ressonância, tem infarto cerebral silencioso? Não tem segmento clínico. Se tiver infarto cerebral silencioso e um FOP de alto risco, seguir os guidelines para FOP, investiga outras causas, não tem, considerar a oclusão. Paciente é de alto risco, sim, aí aqui tem um asterisco, porque esse grupo aqui, ele vai para a oclusão do FOP em ensaio clínico ou com a decisão muito, muito compartilhada com o paciente, médico assistente, neurologista, em que nós esgotamos as opções clínicas ou por um risco que é extremamente elevado, mergulhador que não precisa trabalhar, não quer deixar de mergulhar, e aí vai para esse uso compassionado, compassionate use. Com isso eu encerro, peço desculpas pelo atraso, obrigado a todos. Ayrton, oi. Parabéns aí pela apresentação. Quando você iniciou ali dizendo que não existe guidelines para indicação de oclusão primária do forame oval patente, eu acredito que a maioria dos participantes aqui já falou, bom, então essa aula terminou. E você conseguiu colocar muito questionamento e assim muitas dúvidas de como conduzir esse tipo de paciente. Não estou querendo dizer que você confundiu a nossa cabeça. Não é isso, mas você trouxe bastante. Pode ser também. Isso é bom, o questionamento é ótimo, porque isso é o do dia a dia. No final, eu vou colocar uma pergunta aí dessa área aqui, que é muito interessante, dessa parte aí de indicação primária. É excepcional, gostei muito, viu aí? Surpreendeu, okay. Porque realmente, aquilo lá do início, você falou, acabou, não tem indicação, o que nós vamos fazer aqui? Segue para a aula do Enio, mas não, você trouxe bastante assim, questionamentos pertinentes. Tá? Parabéns aí, muito obrigado aí pela brilhante apresentação. Obrigado. Nós é que agradecemos. Dando seguimento, então agora, doutor Enio Guedes, que é cardiologista intervencionista, mestre e doutor em cardiologia, com pós-doutorado com concentração em cardiopatia estrutural, que é o que nós estamos falando, e membro do Comitê Científico do Brasil Structural Summit. O Dr. Enio vai falar sobre quais as evidências para ocluir o FOP. E como nós colocamos aqui anteriormente, nós temos agora guideline recente, quente, a respeito dessas evidências. E, doutor Enio, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado você, Raul. Boa noite a todos. Parabéns para a sociedade, pela iniciativa da organização desse simpósio. Obrigado, Raul, de novo pelo convite. Obrigado pela participação da Vanessa, da Ayrton, que deram aulas excelentes. E a minha tarefa aqui foi conversar sobre vocês, sobre quais as evidências para ocluir forame oval patente. Então, a gente vai falar sobre as evidências nas situações em que o foramen pode ter um significado clínico potencial. Embolia paradoxal, o Ayrton facilitou uma barbaridade a minha tarefa aqui nos outros, doença descompressiva, enxaqueca, hipóxia puxante direita e esquerda, e eu queria comentar um pouquinho também sobre a situação de hipercoagulabilidade. E disso aqui, então, a gente vai começar pela embolia paradoxal, que é a situação em que a gente tem mais evidência, mais estudo e até que, enfim, como vocês já deram spoiler antes, uma definição de guideline, né?
E eu queria fazer isso aqui para a embolia paradoxal, eu queria fazer um histórico dos achados e das evidências para vocês entenderem como é que a gente chegou nessas definições e nesses critérios do guideline. Então, o grande divisor de águas sobre o papel da oclusão do foramen oval patente na prevenção do AVC criptogênico por embolia paradoxal foram os anos de 2016 e 2017. Até o ano de 2016, a gente tinha 3 trials que compararam a oclusão do foramen oval com o tratamento clínico para a prevenção de recorrência de AVC por embolia paradoxal. E todos eles foram trials negativos. Agora, por outro lado, todos eles tinham um motivo por que eles se tornaram negativos, que negativaram os trials. Então, rapidamente, de cada um. O Closure One, ele randomizou pacientes para oclusão do foramen oval e terapia medicamentosa, mas usou para oclusão do foramen oval esta prótese, a Starflex, que é uma prótese que não existe mais, foi retirada do mercado, justamente porque ela era uma prótese ruim. Ela tinha baixos índices de sucesso, deixava um shunt residual em grande parte dos pacientes, se associava à fibrilação atrial depois da oclusão. Então, no fim das contas, o que esse trial fez foi comparar um tratamento medicamentoso com uma intervenção inadequada. E, por isso, foi um estudo negativo. O PC Trial não. O PC Trial foi um trial bem desenhado, que usou a prótese padrão, que é a prótese de duplo disco, para a oclusão de foramen atrial, e de foramen oval. E prova disso é que as linhas de eventos se separaram já inicialmente aqui depois da randomização. O negócio é que AVC por embolia paradoxal é um evento relativamente raro. Então, para você provar uma diferença significativa entre os braços de um estudo, você tem que tratar um número significativo de pacientes. E o PC Trial randomizou pouco mais de 400 pacientes, ou seja, apesar de bem desenhado, ele não tinha poder estatístico suficiente para ser positivo. E com o ReSPECT aconteceu um negócio interessante. Ele randomizou praticamente 1.000 pacientes para a oclusão do foramen oval com aquela prótese de duplo disco ou para tratamento clínico. E o que aconteceu? 9 pacientes do grupo do fechamento tiveram evento contra 16 pacientes do grupo da terapia medicamentosa. Isso bateu na trave em termos de significância, deu 0,08p. Mas o interessante é que desses 9 pacientes aqui, 4 deles tiveram eventos antes de ter o device implantado. Quer dizer, eles foram randomizados para o grupo, não deu tempo de sofrerem a intervenção e esses pacientes tiveram evento. E como o estudo foi desenhado para a intenção de tratar, isso deu não significativo. Agora, se você fizer realmente como os pacientes efetivamente tratados, quer dizer, aqueles que tinham a prótese no lugar, em vez de 9 passa a ser 5 e 5 contra 16, passa a ser significativo. Mas, como isso não era o desenho inicial, ele foi um trial negativo. Aí o que aconteceu? No fim do ano de 2016, foi publicada essa meta-análise centrada no paciente, de todos os pacientes englobados nesses trials. O que significa isso aqui? Que os investigadores tinham acesso aos dados individuais de cada paciente, não somente aos dados globais de estudo. Isso permitia que eles englobassem todos os pacientes em um estudo e pudessem reanalisá-los e fazer artificialmente como se fosse um grande novo trial, né, em vez de 3 trials pequenininhos, porque eles tinham esses dados individuais dos pacientes. Então, de 3 trials negativos, aumentando o número de pacientes, aumentando o segmento, o que aconteceu? Mostrou que sim, a oclusão do foramen oval era estatisticamente superior ao tratamento medicamentoso para a prevenção de AVC. E, especialmente se a gente retirar aqueles pacientes do Closure One, ou seja, aqueles que foram tratados com a prótese menos adequada, vamos dizer assim, essa significância estatística era ainda maior, só com a prótese de duplo disco. Nesse mesmo ano, aqueles pacientes que foram randomizados por ReSPECT, aquele estudo que bateu na trave, eles foram seguidos por mais tempo. E o que esse segmento mostrou? Que com a evolução do tempo, a randomização dos pacientes para a oclusão de foramen oval mostrou uma evolução melhor.
Ou seja, o que ele ensinou, mesmo na coorte de intenção para tratar, que antes era que bateu na trave. Então, o que isso aqui mostrou para a gente? Que os benefícios da oclusão do forame oval se dão muito mais com o tempo prolongado de acompanhamento do paciente. Se a gente considerar, em vez da intenção de tratar, aqueles que tinham já o device in place, né, que tinham sido efetivamente tratados, as linhas se separaram inicialmente, já eram significativos desde o início, e o ReSPECT também foi o primeiro estudo que mostrou, que deu o primeiro insight, né, o segundo insight. O primeiro foi aquele do tempo necessário para ter benefício. Mas o segundo insight foi que ele mostrou que existiam pacientes que tinham características de forame oval de risco, que foi aquilo que o Ayrton comentou. Aqueles de shunt substancial, com aneurisma de septo interatrial, e esses mostravam também linhas divergentes desde o início, já com significância estatística. Então, com esses dados, com essa meta-análise centrada no paciente, esses resultados de longo prazo do ReSPECT, o FDA liberou, ele aprovou a oclusão do forame oval para prevenção secundária de AVC criptogênico em pacientes selecionados com próteses duplo disco. Na sequência, o que aconteceu? No mesmo mês, foi setembro de 2017, o mesmo número do New England publicou esse estudo do ReSPECT estendido, então com um acompanhamento maior, e publicou mais 2 estudos sobre o mesmo tema, o CLOSE e o REDUCE. O CLOSE Trial foi um estudo randomizado multicêntrico, 34 centros na Alemanha, que randomizou mais de 600 pacientes para tratamento medicamentoso antitrombótico ou oclusão do FOP, usando 11 devices diferentes, mas o que ele teve de novo? O paciente não bastava ter um AVC criptogênico e foramen, mas sim usar aquela sugestão do ReSPECT, que o foramen tinha que ser de alto risco. Então, tinha que ser AVC criptogênico e foramen de alto risco por aneurisma do septo ou a presença de shunt importante. Então, com esta seleção mais adequada, bom, esse aqui é o esquema de randomização que nos interessa, é isso aqui, então. Qualquer tipo de anticoagulação contra a oclusão do foramen, né? E o que ele mostrou? Que com essa seleção mais adequada dos pacientes, houve 0% de recorrência de AVC nos pacientes submetidos à oclusão do foramen, contra 6% no grupo submetido ao tratamento clínico. Como, se vocês lembrarem, tinha 11 devices diferentes, não se conseguiu uma oclusão completa em todos os pacientes. Em 93, essa oclusão, em 7%, a oclusão foi incompleta. Mas isso não afetou a significância aqui do resultado. E isto a gente vai comentar na sequência. O preço disso foi a ocorrência maior de fibrilação atrial nos pacientes submetidos à oclusão do forame oval, embora transitória. O REDUCE também foi um estudo multicêntrico de 7 países que randomizou 664 pacientes para fechamento do foramen com uma prótese diferente, essa é uma prótese da Gore, ou antiplaquetários, e o que ele fez de diferente? Ele fez uma pesquisa extensa de outras causas ou fatores de risco importantes para AVC, ou seja, ele garantiu que o AVC criptogênico era de fato criptogênico, não tinha outras causas, a Vanessa falou sobre isso, o Ayrton falou sobre isso. E com essa seleção de pacientes, então, bastante adequada, garantir que o AVC é criptogênico, houve uma redução de 77% nos AVCs no grupo submetido à oclusão do forame oval. Com o preço de também uma incidência maior de fibrilação atrial. Bom, uma vez que todos esses trials foram publicados, já houve uma meta-análise publicada já no fim de 2017, englobando todos os 3.500 pacientes dos trials. O Ayrton mostrou esse slide, né, aqui, que evidenciou, então, que esta redução, de fato, é significativa, mas que existe esse preço da fibrilação atrial. O que então se descobriu sobre ele? O que se pode colocar sobre essa fibrilação atrial? Que apesar de existir essa incidência maior, a imensa maioria da fibrilação atrial é um único paroxismo.
a grande maioria dela resolve em até 45 dias. E só perto de 4% dos pacientes é que ela se torna permanente, mas 4% destes 4%, ou seja, dá 0,16% de fibrilação atrial permanente depois da oclusão do forame oval. E se vocês prestarem atenção aqui, sugerem que a fibrilação atrial também possa ser decorrente do device implantado. Aqueles estudos que implantaram prótese de duplo disco não tiveram aumento de fibrilação atrial, e os que implantaram outras próteses tiveram. A indústria não fala exatamente isso, acho que a gente pode falar sobre isso na discussão, mas é ainda alguma coisa que ainda está pendurada. Depois desses, o que veio? O Defense PFO. O Defense PFO foi em 2018 e ele somou tudo o que se tinha de conhecimento prévio. Quer dizer, ele foi um estudo relativamente pequeno, foram 2 centros só na Coreia, mas o que ele teve? Ele juntou tanto os forames de alto risco como a exclusão de todos os outros mecanismos de AVC, ou seja, realmente fez a seleção de todos os critérios que a gente sabia que que selecionam os pacientes que terão os maiores benefícios. E o que aconteceu com essa seleção? 0 de recorrência de AVC para os pacientes tratados, contra praticamente 13% de recorrência nos pacientes em tratamento medicamentoso. Esse slide já foi mostrado também, mas de todos agora os trials randomizados com mais de 3.500 pacientes, obviamente se comprovou essa superioridade do fechamento do forame oval, mas esse trabalho permitiu que se calculasse o número necessário de pacientes para tratar para se ter esse benefício. E esse aqui, o número é assim, você precisa fazer 131 oclusões de forame oval para evitar um AVC num ano, né? Então, parece muito pouco. Mas se você olhar esse mesmo número de outra forma, você precisa fazer 13 oclusões do forame oval para evitar um AVC em 10 anos. E isso tem significância porque a grande maioria dos pacientes que a gente trata são pacientes jovens, então 10 anos é uma sobrevida mínima para eles. E 1 para cada 13 é um procedimento que vale a pena. O que essa última meta-análise mostrou também? Que, de fato, o maior benefício são aqueles pacientes que têm as características de alto risco, sendo que aqueles que têm as características de baixo risco, que foi aquilo que o Ayrton falou no fim da apresentação deles, esse benefício é menos estabelecido. Só um parênteses. Entre as características de alto risco, parece que o aneurisma de septo interatrial é mais significativo do que a magnitude do shunt. Aqui mostra que a evolução de pacientes que têm aneurisma de septo interatrial, independente da magnitude do shunt, é pior do que aqueles que têm um shunt grande, independente de aneurisma de septo interatrial. Então, quais foram as lições que esses trials nos ensinaram? Que o benefício realmente da oclusão depende do tempo, porque o que se reduz é o risco cumulativo do AVC. O Bernie Meyer falava que nenhum paciente vai chegar para você e dizer, doutor, muito obrigado, porque hoje eu teria tido o meu AVC se você não tivesse fechado o meu forame. Então, é ao longo do passar do tempo em que esse benefício vai ser efetivamente comprovado. E que a seleção adequada dos pacientes por aquelas características de alto risco é que vai fazer com que o paciente tenha maior benefício com a intervenção. E foi tudo isso que, até que enfim, levou, então, a todos que todo mundo falou antes, deu o spoiler do que a gente ia falar aqui, que é esse guideline para prevenção do AVC, que foi publicado agora, faz uma semana. É a primeira vez, então, que a oclusão de forame oval entra em guidelines. Antes ela tinha só coisas em consensos, em sugestões, em posicionamentos, mas agora entra num guideline. E da American Heart Association, American Stroke Association. Então, aqui tem várias coisas. O primeiro quadradinho já é bastante importante, quer dizer, como é que eu seleciono o paciente? Pacientes com idade entre 18 e 60 anos. Por quê? Porque ele tem que ter uma sobrevida mínima que permita esse benefício. Por 60 anos aqui, não se entenda os 60 anos da carteira de identidade, mas se entenda os 60 anos biológicos. Quer dizer, se o cara tem 65 anos, mas tem um shape ótimo, que você sabe que ele vai ter mais 20 anos de sobrevida, ele entra nisso aqui, né?
Mas, então, tem que ser um paciente jovem o suficiente para garantir os benefícios. Que tenha um AVC não lacunar. Isso a Vanessa mostrou na apresentação dela perfeitamente, quer dizer, o AVC tem que ser embólico. E a segunda coisa, que tenha um AVC. Então, quer dizer, se o paciente não teve AVC, é um paciente para prevenção primária, o paciente de prevenção primária não está contemplado aqui nos guidelines. Então, esse paciente, jovem o suficiente, com um AVC embólico e foramen oval, tem que ser avaliado de forma combinada entre o neurologista e o cardiologista para excluir todas as outras formas, os outros fatores que possam levar a AVC, para tornar esse paciente realmente como portador de um AVC criptogênico. Não foi achado, então, uma etiologia, é um AVC criptogênico, isso pode ser considerado como embolia paradoxal, e para esses pacientes, aí a gente vai ver se é um foramen de alto risco ou de baixo risco. É um foramen de alto risco com aquelas características que foram faladas, a oclusão do foramen oval está indicada com classe 2A, ou seja, é uma indicação de peso, uma indicação forte. E para aqueles que têm todos os critérios anteriores, mas o foramen oval é de baixo do risco, ainda assim a indicação existe, mas é 2B, porque o benefício não está tão estabelecido assim. Eu tenho até vergonha de falar de doença descompressiva, porque a pessoa que melhor fala de doença descompressiva que eu conheço é o Ayrton Arruda. Como ele já deu as mostras aqui, ele já falou de praticamente tudo que eu ia falar, então vou passar bem rápido sobre isso. Ele falou de onde vem a doença descompressiva, que é a embolia paradoxal, então, da bolha formada a partir de gás inerte durante a ascensão do mergulho. E isso pode trazer... Esse aqui é um slide que o Ayrton mesmo me deu por cortesia, mas as manifestações clínicas variam desde dor de cabeça, confusão mental, até convulsão, até paralisia, até parestesia e até o estabelecimento de lesões permanentes no sistema nervoso central. Eu vi que teve uma pergunta no chat aqui dizendo o que é um mergulho de alto risco. O mergulho de alto risco é aquele acima de 20 metros. Até 20 metros não tem problema. E esse aqui é o único registro que eu conheço para mergulhadores. É um registro tcheco, que foi publicado o ano passado e incluiu prospectivamente 829 mergulhadores com foramen oval patente. Desses 829, 153 tinham aquelas características de alto risco, e o fechamento do FOP, então, foi indicado para aqueles pacientes que tiveram doença descompressiva prévia ou que tivessem a preferência do mergulhador porque ele não queria parar de mergulhar. Então, desses 153, 55 foram fechados e os restantes 98 se mantiveram em tratamento clínico. Esses pacientes foram seguidos, em média, por 7 anos, e o que aconteceu? 0 de recorrência de doença descompressiva nos pacientes que tiveram o foramen ocluído, contra 11% de recorrência naqueles que ficaram em tratamento clínico. Isso não prova nada, logicamente, está cheio de bias aqui, de vícios, mas pelo menos levanta a hipótese e é alguma fundamentação que a intervenção deve ter algum benefício. O Ayrton já mostrou isso aqui, isso eu vou pular então. E já mostrou isso aqui também, que é o posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia para recomendar a oclusão de foramen oval nesses casos. Quanto à enxaqueca, a gente sabe por experiência clínica de longa data que os pacientes que têm enxaqueca e que têm ou foramen oval ou ACA ocluído por outro motivo, praticamente 80% deles melhoram ou curam da enxaqueca. Mas isso nunca foi provado. Todos os trials que a gente tem sobre isso foram negativos. E provavelmente pela mesma história do foramen oval, quer dizer, havia dificuldade de distinção entre o que era um FOP relacionado à enxaqueca ou um FOP incidental desses que o Ayrton comentou. Então, existem subpopulações que se sugere que possa ter maior benefício, quer dizer, a mesma história. Você tem que selecionar dentre os pacientes aqueles que têm, provavelmente, que vão se beneficiar com o procedimento, que foi exatamente o que aconteceu com o AVC. Então, quem são essas populações? Talvez aqueles em enxaqueca com aura, aqueles que têm as características do foramen de alto risco, aneurisma de septo ou grande shunt,
ou aqueles cuja enxaqueca responde aos inibidores de P2Y2, ao clopidogrel e ao prasugrel. E para esses últimos aqui, que é relativamente recente, está em andamento esse trial, que é o RELIEF, em que os pacientes cuja enxaqueca responde ao clopidogrel vão ser randomizados para um procedimento sham, ou seja, aquele que é um procedimento falso, vamos dizer assim. O paciente vai para a sala de hemodinâmica, põe um fone de ouvido, fica lá deitadão e, no fim das contas, ele não sabe se foi tratado ou não foi tratado, e para o fechamento do forame oval. E esses pacientes vão continuar com o clopidogrel com o prasugrel, essa droga vai ser retirada depois, e daí, de acordo com o retorno ou não da enxaqueca, a intervenção vai saber se a intervenção funciona ou não para esse subgrupo de pacientes. Até lá, o Ayrton falou sobre isso, o que fazer? Os pacientes enxaquecosos não são candidatos para um fechamento de rotina do forame oval. A enxaqueca tem que ser tratada de maneira convencional e você considera o fechamento de forame oval ou como parte de um estudo clínico ou para uso compassional naqueles pacientes que têm uma enxaqueca incapacitante. Hipóxia por shunt direita e esquerda, tem um monte de situações que levam a essa hipóxia. A mais significativa é a platinpneia ortodeóxia, em que o papel patogênico do forame oval é bastante frequente. Na dessaturação por apneia obstrutiva é possível o papel do forame oval e nas outras é mais debatido. Especificamente sobre platinpneia ortodeóxia, então, que é alguma coisa mais significativa, mais provada, o maior trabalho, a maior experiência que tem de fechamento de foramen nesses pacientes é essa casuística de Toronto. Foi publicada em 2016, então, na época, eles tinham praticamente 1.000 pacientes que tiveram forame oval fechado, desses 52 foram por platinpneia ortodeóxia. O que aconteceu para esses pacientes? 100% de sucesso no procedimento, 100% deles tiveram melhora clínica e no segmento de 2 anos não houve nenhuma recorrência dos sintomas. Também não prova nada, mas também sugere que é um procedimento indicado nesses casos. O que aquele consenso europeu fala? Que nesses pacientes com síndromes de oxigenação tem que ser excluídas qualquer outra causa de desoxigenação sistêmica, especialmente embolia pulmonar, shunt intrapulmonar e hipertensão severa. Naqueles com platinpneia ortodeóxia sem hipertensão pulmonar, a oclusão do forame oval é um tratamento de primeira linha e que, mesmo para os outros pacientes, a oclusão de forame oval pode ser proposta naqueles pacientes em que o forame oval inequivocamente desempenha um papel que contribui para a dessaturação e para sintomas. Mas isso, de qualquer forma, é um posicionamento, não é guideline. E a última coisa que eu queria falar é sobre hipercoagulabilidade. É tentador e parece muito intuitivo a gente falar sobre oclusão de forame oval em quem tem hipercoagulabilidade. Quer dizer, para que, se a pessoa tem já a maior chance de formar trombos, para que eu vou esperar formar o trombo e deixar que isso embolize e faça um AVC. Então, aqui, inclusive, para prevenção primária. Mas, apesar de intuitivo, o único trabalho que eu achei na literatura sobre isso é este aqui, que acabou de ser publicado no Cardiology. Eu, inclusive, não consegui ter acesso ao trabalho em si. Ele ainda não está disponível. Mas o que está descrito? Foram 136 pacientes com forame oval e diversas síndromes de hipercoagulabilidade aqui. Desses 136, a oclusão do FOP foi realizada em 63% dos pacientes e todos, tanto os que tiveram o FOP ocluído como os que não tiveram o FOP ocluído, mantiveram a terapia antitrombótica. E no segmento médio de 4 anos, o que aconteceu? Desses 136, 17% dos pacientes tiveram AVC e AIT, mas essa taxa foi 5 vezes menor nos pacientes em que tiveram os seus forames ocluídos, ou seja, da mesma forma, não prova nada, mas é provocativo e eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, desculpe a aridez da palestra aqui, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir na sequência. Enio, muito obrigado, excelente apresentação aí, trouxe todas as atualidades aí com relação aos guidelines. E eu acho que agora a gente tem aí bastante discussão aqui e vamos dar preferência para a pergunta da plateia.
terminando a pergunta da plateia, a gente discute aqui assuntos aqui entre nós. O Enio até já respondeu aqui a pergunta do Marcos Pedim. Mergulho de risco é a partir de quantos metros? Repetindo aí, Enio, quanto é que seria? Então, o que está... Na verdade, eu preferia que o Ayrton respondesse isso, porque ele é o especialista da história. Ayrton. Não, o Enio respondeu com bastante precisão, mas, Marcos, o que é interessante colocar é o seguinte: cada 10 metros que você vai de mergulho, você aumenta em 1 atmosfera essa pressão, essa pressão externa dentro de você. Então, eu tenho, com 10 metros, eu aumento 1 atmosfera, quando eu desço mais 10 metros, eu vou para 2 atmosferas a mais. Você imagina pegar 750 milímetros de mercúrio e amassar você. Isso faz com que o nitrogênio saia do sangue e vá para o tecido. Se você subir rapidamente, você tem o nitrogênio volta para o sangue rapidamente e pode formar bolhas grandes, e se tiver um forameoval, ele atravessa e pode provocar um estrago grande. Quando você sobe sem nenhum protocolo rapidamente, é chamada de síndrome de descompressão provocada, ou seja, aquilo que eu sei que eu não posso fazer. Mas o pior é que para mergulhador profissional ou mergulhador recreacional, que vai, como eu disse, para 20 metros, e mesmo que ele cumpra todo o protocolo, ele está sujeito a ter a síndrome de descompressão chamada de não provocada. Então, daí o cuidado especial para quem faz mergulho, mesmo recreacional, e que habitualmente precisa ser muito bom, e talvez eu esteja subestimando você fazer mergulho sem garrafa de 20 metros, mas habitualmente são aqueles que fazem mergulho com garrafa e vai para 20 metros ou mais, que são os mergulhadores que têm maior risco, mesmo cumprindo todas essas etapas de ascensão lenta, né? De protocolo lento. A Vanessa, Enio e Ayrton, são muitos parabéns aqui, todos assim, exaltando aí a qualidade desse webinar. Tem aqui uma pergunta do Marconi Gomes. Gostaria de saber sobre a condução medicamentosa antiarrítmica e anticoagulante após a oclusão do FOP. Quer dizer, você vai continuar usando antiarrítmico e anticoagulante. Tempo de manutenção de determinadas drogas e doses habitualmente utilizadas. Digo isso porque muitas vezes o paciente tem expectativa de não mais usar anticoagulantes pós-fechamento, mas a história natural, na maior parte das vezes, não segue esse curso, sobretudo pela ocorrência de arritmias. Marconi Gomes, de Belo Horizonte. Aí, ó, estamos cruzando o estado. Por favor, gostaria da opinião de vocês, se a gente puder ser bastante objetivo para contemplar todas as perguntas. Por favor. Enio, pode responder, depois eu vou fazer o comentário do ponto de vista neuro? Então, do ponto de vista cardio, né? Pela prótese em si, a gente extrapola o que a gente sabe de stent para isso aí, né? Então, as próteses que a gente coloca para fechar o forameoval são bem pouco trombogênicas, né? Então, pela prótese em si, o que a gente faz é um esquema de 3 meses de dupla antiagregação plaquetária, né? Mas a partir do momento em que a prótese esteja sendo utilizada, pelo forameoval, a gente pode tirar qualquer forma de antitrombótico ali, de dupla antiagregação plaquetária, a não ser que exista outra causa para a medicação, que é o que a Vanessa vai falar agora. Eu queria fazer só um comentário breve desse tópico, que eu acho que é bem relevante. Nos trials, do CLOSE trial, por exemplo, e no RESPECT, Long Term Follow-up, o próprio REDUCE, houve uma tendência de se estender até para poder você mostrar que sua terapia é superior, que durante o trial todo eles ficassem com terapia antiplaquetária. E isso talvez justifique até baixos eventos naquela população que ficou somente com antiplaquetário, porque ele ficou com antiplaquetário durante muito tempo, etc, etc. Bem, mais um dado interessante é um estudo do Canadá, do grupo lá de Toronto, e o Cabal, Toronto e Quebec, acho que são esses 2 grupos. O Cabal é quem é o último autor, que coloca um follow-up de até 10 e até 15 anos de pacientes que fizeram a oclusão do FOP. É estudo observacional, mas traz um dado bem interessante. A recorrência do FOP é baixíssima
Entretanto, naqueles pacientes que ficaram pelo menos com aspirina durante muito tempo, você teve um número de sangramento importante maior do que evento trombótico, ou seja, a recorrência de AVC e AIT foi menor do que a evidência de sangramento importante. Então, isso que o Enio colocou, algumas séries fazem, aqui eu uso dupla por 3 meses e mantenho um deles até o 6º mês, quando eu repito o eco transesofágico para ver se não tem chance residual, que seria um sinal de boa endotelização, mas esses protocolos são variáveis. O que não cabe é você estender isso ad eterno, sem que tenha um fator de risco, como, por exemplo, ela fez mais de 50 anos, tem um espessamento de carótida, tem hipertensão leve, etc., tem uma dislipidemia leve, e você faz por outros aspectos. Pelo FOP, eu assino embaixo do que o Enio falou. E quando a gente vai ver justamente os estudos, eles compararam o tratamento antitrombótico, e aí diferentes combinações, com o fechamento, então mantiveram realmente o tratamento. E como objetivo, no caso, quando você indica um fechamento de foraminfol por AVC isquêmico, a recomendação é de você manter a longo prazo, sem um prazo de retirada, porque talvez não seja só esse o fator, né? O paciente com AVC, ele pode ter outros fatores. Então, você agregar o fechamento de foraminfol ao tratamento antitrombótico reduz o risco de recorrência. Então, do ponto de vista neuro, a gente não recomenda tirar, por exemplo, um antitrombótico. A gente segue como logo após o fechamento da colocação da prótese, o tratamento de dupla antiagregação, se necessário, uso do clopidogrel, mas depois, a longo prazo, a gente tenta, procura manter o paciente com um mínimo de antitrombótico, seja, por exemplo, uma aspirina em menor dose, porque ele pode ter outros mecanismos, assim como o Dr. Ayrton colocou, que podem contribuir para um outro risco de AVC por outras causas, não necessariamente só pelo FOP. Isso que a Vanessa falou está bem documentado, tem um estudo europeu que mostra que a principal causa de recorrência de AVC após fechamento do FOP é o surgimento, a piora dos fatores de risco do paciente. Então, ele passa, à medida que envelhece, isso também estava presente no ReSPECT Long Term Follow-up, e mesmo quando eles estenderam off-label essa monitoração, era surgimento de placa de carótida, ateromatose, etc. E até mesmo FA tardia, que não tem mais nada a ver com o dispositivo. Então, nós temos aqui uma outra pergunta da doutora Célia Vinieski, de Curitiba. E a área dela é diagnóstico, né? Correção, é de Campo Largo. Célia, uma amiga nossa de... Ela está parabenizando a aula e está perguntando o seguinte: sabemos que há consenso em não fechar o FOP em prevenção primária, mas considerando a fala do Dr. Ayrton, onde devemos olhar para as características de alto risco de um FOP, a mesa considera necessário transesofágico em todos os pacientes com transtorácico sugerindo FOP? Olha, Ayrton, você já levantou aí as dúvidas com relação à prevenção primária, hein? Então, esse é um dado interessante, porque raramente o diagnóstico do FOP é feito baseado no transtorácico. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando o ecocardiografista acha um FOP no transtorácico, eu acho que é prudente fazer o transesofágico, que em geral não é um FOP pequeno. Embora, quando a gente vê isso em serviços lá fora, isso é pouco comum aqui no Brasil, você pode fazer o teste de microbolha em 4 câmeras, que fica muito bom no transtorácico, até como uma triagem, se for execuível. O risco que dá é você colocar minhoca na cabeça de um paciente que vai lá, por não ter absolutamente nada, está fazendo, encontrei um FOP, vamos para um transesofágico e acha um FOP de alto risco, vamos lá. E aí, o que é que eu faço? Nada, mas ele vai ficar encucado. Então, esse talvez seja o senão que eu diria para fazer. Entendeu? É exatamente a minha opinião. Quer dizer, eu faria um exame complementar se o resultado do exame vai mudar a minha conduta. Isso, né? É verdade. Aqui o exame não vai... Se o paciente só achou um FOP no transtorácico, mas não tem nada, não tem nenhum sinal de embolia paradoxal, não tem nenhum critério para o fechamento,
eu fazer o transesofágico ou não, eu não vou fechar ele da mesma forma. Então, eu não vou pedir o transesofágico. Né? Em resposta à Célia, eu não pediria. Quer dizer, eu pediria o transesofágico se ele tivesse algum critério que me fizesse fechar o FOP, caso eu descobrisse. Mas isso é opinião pessoal. E aí a gente pode lançar a mão, às vezes, de um teste não invasivo, como, por exemplo, o Doppler transcraniano, para avaliar o grau desse shunt, porque aí, se esse shunt for significativo, aí a gente pode, às vezes, corroborar a indicação para um exame com maior grau de invasão, porque não é frequente a gente fazer o Doppler e, às vezes, se deparar com um shunt mínimo ou insignificante e que realmente não vai trazer nenhuma modificação de conduta para o paciente. E é exatamente o que eu ia perguntar para você, Vanessa. Você começa a investigação pelo Doppler ou pelo transcraniano? E o que se faz quando tem discrepância nas coisas? Bom, eu tenho que considerar dois pontos. Então, como eu estou lidando diretamente com a doença AVC, a nossa rotina é, em paciente com menos de 50 anos, a gente solicitar o eco transesofágico e verificar e fazer investigação para FOP. Tá? Em momentos, por exemplo, que a gente não consiga rapidamente o eco transesofágico, a gente faz o Doppler e, realmente, se o Doppler está negativo ou embolia insignificante, a gente fica por aí mesmo. Ou se eventualmente o ecocardio transtorácico sugere algum outro achado que precisa melhor investigação, a gente parte para o transesofágico. No ponto de vista ambulatorial, quando a gente vai avaliar aquelas lesões incidentais de substância branca, né, aquelas que a gente suspeita desses infartos silenciosos, que o doutor Ayrton colocou, aí realmente a gente vai para a investigação não invasiva primeiro, então um eco-CT, um Holter ou Doppler transcraniano com pesquisa de shunt, e aí avalia. Se o shunt for presente em grande quantidade, aí realmente a gente vai atrás do transesofágico para confirmar se é um FOP ou se tem algum outro CIA, ou se tem aneurisma de septo junto. Muitas vezes no transcraniano, quando a gente vê um alto grau de embolia e quando continua passando muitas microbolhas, mesmo vários segundos após o término da infusão, a gente suspeita que isso pode ter algum aneurisma de septo junto. Então, aí realmente acaba indicando o eco transesofágico para continuar a investigação e descobrir realmente se é um FOP de alto risco. Esse ponto da Vanessa, no European Position Paper, o Doppler tem um papel-chave na triagem inicial. Primeiro, que é um exame barato, depois você pode fazer sem sedação, tira o viés do paciente com transesofágico, vai fazer valsalva e está dormindo, e você não consegue fazer valsalva efetiva, então o Doppler te dá isso. Mas a principal informação do Doppler, eu acho, é o Doppler negativo. Se o Doppler for negativo, você deve encerrar porque não tem shunt, coisa nenhuma, então vai buscar outro dado. Então, esse é um exame extremamente relevante e pouquíssimo utilizado no nosso meio. Vamos colocar aqui uma situação, acho, prática que talvez os participantes gostariam de ter. Vamos dizer, nós temos aqui um paciente hipotético com score HOPE de 10, um paciente com uma característica do FOP anatômica de alto risco e um paciente de alto risco. O que vocês considerariam com esse paciente? Prevenção primária. Aqui está a definição de paciente. Vamos lá. Definição de paciente. Eu não coloquei naquele achado incidental de FOP o HOPE, a Vanessa me corrige, quando ele foi feito dentro de um banco de dados de pacientes que tinham AVC criptogênico, cruzado com controle. Então, achei complicado colocar, e como você mesmo diz, a gente acaba confundindo e confunde ainda mais quando a gente coloca o HOPE para mexer com achado incidental. Até porque a minha resposta continua sendo a mesma. Não teve evento, tem FOP de alto risco, é jovem. Isso é muito comum. Você vai pegar alguém que tem 20 anos e que tem um FOP de alto risco. Vai dar um HOPE altíssimo, 9 pontos aí pelo menos. E o que é que eu vou fazer com ele? Absolutamente nada, nem aspirina. Eu tenho que observá-lo ao longo do tempo. A única coisa que eu faço é hidrata e evita
coisa que aumente a viscosidade sanguínea, aqueles exercícios intensos sem você se hidratar, mas são orientações comportamentais. Medicamentosa ou muito menos de fechar o FOP, hoje a gente não tem elemento. Talvez o principal problema, Raul, é o seguinte: mas se o FOP causa um AVC depois que ele teve um, quer dizer, está relacionado, por que ele não pode ser fechado primariamente? Eu vou ter que fazer um trial com 20 anos de evolução ou mais. E 20 anos só de randomização, mais o tempo que eu vou ter de observar. A geração nossa não vai responder. Talvez a dos nossos filhos intervencionistas tivesse essa resposta. Nenhuma indústria talvez nem se sustente ao longo de todos esses anos. Então, essa é uma resposta que trial não vai responder, fica o bom senso, e hoje o que a gente tem de elemento é não fechar o FOP, mesmo nessa situação. Eu não sei se o Enio e a Vanessa concordam, mas é o que nós que a gente temos tem de pra... guidelines. Quer dizer, eu acho que os guidelines de agora, desse ano, são bastante claros nisso, né? Não contempla a prevenção primária, ponto. Exatamente. Na prevenção primária não está contemplado. E realmente o Hope Score ele foi avaliado no contexto do AVC criptogênico. Então, a gente não pode extrapolá-lo para casos em que você tem um achado incidental de um paciente que não tem isquemia cerebral, não tem lesão. E aí é importante a gente, nesse contexto, se você tem alguma suspeita, algum fenômeno, está investigando uma migrânia com aura, né, aí sim é importante você fazer imagem, porque realmente a migrânia com aura é fator de risco para a doença cerebrovascular e está frequentemente mais associada à presença do FOP. E é interessante que, assim, a gente tem um número assim, razoável de exames, mas eu posso contar aí pelo menos uns 3 ou 4 casos em que, na hora da infusão das microbolhas, o paciente fez um fenômeno muito semelhante à aura. Então, a gente vê que o fenômeno da embolia paradoxal está dentro da fisiopatologia da aura. Então, esses casos sim merecem uma investigação e um detalhamento maior para a gente avaliar como tratá-lo, mas não é necessariamente com o fechamento do foramival que a gente vai tratar esse paciente, porque até o momento as evidências realmente não sugerem um benefício, como ele mostrou lá os estudos. O que eu acho que é mais intuitivo lá é aquela história da hipercoagulabilidade que eu coloquei no fim, né? Eu acho muito lógico para esse paciente fazer prevenção primária, mas mesmo assim não está provado. Mas esse é um paciente que eu indicaria. Veja que, gente, o Marconi Gomes de Belo Horizonte, ele colocou aqui uma situação para ilustrar isso que nós estamos discutindo aqui agora. Teve um caso dramático de um médico, 45 anos, forâneo oval de alto risco, foi feito o diagnóstico, mas optou por não fazer nenhum tipo de procedimento terapêutico, nem fechamento percutâneo, nem terapia antiagregante. É médico, ciclista, resultado dramático, um AVC extenso com distúrbio na fala e déficit motor. À luz do que foi apresentado, deveria ter feito algo antes como prevenção primária? Não foi dissecção de carótida? Foi quando ele estava pedalando? Pois é. Não. O paciente é médico e ciclista, risco de queda. Estava pedalando. Uma dessa dissecou a carótida, não tem nada a ver com outras causas para o AVC, aí que tá. Será que foi realmente o FOP, a etiologia desse AVC? E aí eu queria passar isso também para a Vanessa, que é bem interessante. Não é comum. Claro que a gente está falando, o caso que foi mostrado de anátomo patológico era trombo enorme, a gente vê trombo em trânsito grande, mas não é comum. Habitualmente, esses AVCs do FOP são AVCs corticais, mas não são AVCs tão gigantes assim, né? Então, quando eu vejo um AVC muito grande, debilitante, eu sempre fico com o pé atrás, se a gente achou verdadeiramente a causa ou se não estamos num FOP incidental no meio dessa história toda. Não sei se a Vanessa concorda comigo. Por isso que a investigação tem que ser o mais completa possível. Por exemplo, a gente investiga o paciente mais jovem, inclusive com arteriografia, que é um exame mais invasivo, mas é um exame completo, em que eu vejo desde o arco aórtico, todos os exames cervicais, intracranianos,
porque em pacientes mais jovens é bastante comum a gente encontrar dissecção arterial muito mais do que, por exemplo, uma aterosclerose. Já nos pacientes de maior risco, a nossa preferência de maioridade, a nossa preferência é por uma angiotomografia, só que essa angiotomografia tem que pegar desde o arco aórtico, para a gente olhar já desde o início da aorta ascendente, todo o arco, todos os vasos. Então, por exemplo, só um ecodoppler de carótidas, ele vai pegar um segmento muito pequeno da comum do bulbo e da interna e pode deixar passar lesões, por exemplo, de carótidas internas intracranianas que não apareceriam em outro método. Então, a investigação tem que ser realmente bem completa para a gente tentar relacionar, né? E às vezes o FOP pode ser um achado mesmo, porque você pode ter uma dissecção e um FOP ao mesmo tempo. E aí, né, a gente tem que analisar qual é o território. Aquele território daquele vaso acometido pela dissecção ou não, é um outro território que não tem nada a ver e pode ser, às vezes, uma displasia fibromuscular que poderia, talvez, manifestar em futuro. Então, realmente, não é muito fácil, mas a gente tem que ir a fundo e conhecer bem a fisiopatologia para identificar os fatores e poder tratá-los. Mas a minha resposta aí para o cidadão, para o nosso colega de Belo Horizonte, é que eu não teria ocluído o FOP dele, né, do ciclista. Então, você pode ficar tranquilo, Marconi. Você não tomou nenhuma decisão aqui que seria assim, visando aqui alguma crítica aqui dos nossos palestrantes. A gente observa, veja só a importância, que essa decisão da tomada do tratamento de intervenção ou não, ela tem que ter uma relação íntima, tá, de conduta entre o neurologista e o cardiologista. Observaram que isso daí é um ponto fundamental nessa decisão. Agora, eu queria, vamos dizer, uma outra situação de ordem prática do inverso. Um paciente que ele teve um AVC não lacunar, foi investigado, ele tem um FOP, esse FOP ele não tem uma característica anatômica de alto risco. Nós indicaríamos a oclusão desse FOP ou recomendaria o uso de antiagregantes ou anticoagulantes? Aonde entraria a situação hoje de antiagregante e anticoagulante no tratamento de um paciente com FOP que já apresentou um AVC prévio? Essa questão de qual terapia antitrombótica mais adequada está bem controversa ainda, porque até o momento não se evidenciou o benefício de uma terapia ou outra, mas existe uma tendência a gente olhar um pouquinho melhor para a anticoagulação baseado em uma subanálise. Então, no Navigate ESUS, um estudo que comparou rivaroxabana 15 mg versus aspirina em pacientes com infarto embólico de etiologia indeterminada, e aí entrou FOP, entrou FA paroxística, entrou todos aqueles possíveis causas de ESUS que eu coloquei. Toda a caixa de chocolate. A minha caixa de chocolate. Na análise geral, a rivaroxabana não foi nem superior nem inferior, mas aumentou muito o risco de sangramento e o trial foi suspenso. Quando fizeram uma análise de subgrupo pegando só o FOP, viram que havia uma tendência a um benefício de recorrência de AVC no grupo com rivaroxabana, só que num N pequeno, então já dá algumas pistas, né? Assim como o N comentou, não prova nada, mas levanta a suspeita que talvez os anticoagulantes diretos possam ter algum benefício aí nesses pacientes. E no RESPECT, que foi a da bigastrana versus aspirina nesse mesmo perfil de pacientes com ESUS, e aí pensando principalmente nas FAs paroxísticas, também não mostrou benefício, mas está se fazendo essa subanálise justamente de outros grupos para ver se algum grupo tem algum benefício que a gente pensar na anticoagulação. Quando tem uma trombose venosa periférica associada, a gente não pensa duas vezes. Realmente vai tratar a trombose venosa periférica com anticoagulação aí pelo tempo recomendado, aí pelo menos uns 6 meses. E depois a gente muitas vezes muda para terapia antiagregante, porque aí já cessou, né, passou
a fase do trombo, e aí a depender do fator de trombofilias, né, que o Enio também comentou, a gente pode, às vezes, não usar um anticoagulante a longo prazo. Esse é um dado que eu acho extremamente pertinente na discussão por dois aspectos. Nós estamos falando do acidente vascular cerebral relacionado ao FOP, que na maioria das vezes, até por definição, é em paciente jovem. Então, quando eu penso numa estratégia farmacológica, eu tenho que admitir que eu vou dar por anos a fio. É diferente do idoso com 80 anos que tem FA e que você vai dar e que sabe que a sobrevida é limitada. Estamos falando de alguém com 30, 40 anos que eu vou dar por 40 anos mais, ou às vezes até 50 anos mais, um antiplaquetário, na melhor das hipóteses, ou um anticoagulante, que seria talvez um padrão melhor, questionável, mas por muito tempo. Então, aí eu venho com todas as falhas que pode ter e efeitos colaterais de uma terapia farmacológica de longo prazo. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena colocar nessa discussão, né? Algum comentário para complementar, Enio? Não, acho que foi tudo falado. Obrigado. Olha, gente, só para ter uma noção aqui, nós já estamos quase com 2 horas do nosso webinar e praticamente aí o número de pessoas que estiveram no início do nosso webinar permanece até o momento. Então, é sinal que essa discussão está sendo bastante proveitosa para todos, para aplicar na prática diária. Só um último comentário decisório. Eu acho que o que o Enio colocou diante dos distúrbios de coagulação são extremamente pertinentes as colocações. Tirando os distúrbios arteriais, aí eu colocaria o SAF, que não adianta eu fechar algo que é para proteger uma embolia que vem do lado venoso, e se ela é primariamente do lado arterial, então essa interação também com o hematologista é importante. Então, proteína C, proteína S, antitrombina 3, em geral, isso dá distúrbio venoso de coagulação. O SAF não, o SAF dá distúrbio arterial, é onde eu tenho o maior receio e que eu teria dúvida de fechar um foraminopau nessa situação. Mas, vamos imaginar, ninguém faz trombo sem um distúrbio de coagulação, mesmo que seja transitório. O problema é que nós não temos ainda um armamental, quer dizer, um instrumental capaz de detectar aquele distúrbio mínimo que às vezes é só transitório. O que tem saído recente, algo que eu acho que é extremamente interessante, são marcadores radioativos de trombo que ele localiza, quer dizer, que teriam afinidade trombo específica, acharia o local do trombo e mapearia por onde esse trombo correu. Isso é ainda bem experimental, mas me parece que é o que vai matar a charada de tudo para a gente fechar adequadamente um FOP, eu saber de onde veio a fonte, é fazer esse caminho dele, esse rastreio com esse marcador trombo específico radioativo, né? Vamos lá. Muito bom, excelente. Eu tenho o nome da Sociedade Paranaense de Cardiologia, eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Vanessa, doutor Ayrton, doutor Enio, a participação do nosso webinar, que todos que assistiram tiveram aqui assim, uma infinidade de ricas informações que vão trazer esclarecimento e melhorar na sua conduta de decisão de tratamento diante de um FOP. É totalmente esclarecedor, eu vejo que foram assim, brilhantes nas apresentações. A Sociedade Paranaense de Cardiologia convida a todos a participar do nosso congresso online, dia 5, 6 e 7 de agosto. Esse congresso ele vai ser totalmente isento de taxa. Podem ter a certeza que será um evento de altíssima qualidade e vocês vão se surpreender com a interatividade entre todos os participantes nesse congresso. E agradecemos aí a todos os nossos sócios, os nossos participantes, que esse evento, na verdade, é para vocês, para trazer informação,
atualidade e muito obrigado por estarem participando até o final de 2 horas aqui de conversa. Enio, Vanessa e Ayrton, por favor, vocês fiquem à vontade aí para desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Vamos ao vinho. Vamos ao vinho e prestigiem o Congresso, que eu acho que é um momento também bom, apesar de ser a distância, de confraternizar, né? Está faltando um abraço, mas fica virtual por enquanto. Até logo. Muito obrigado, obrigada pelo convite de participar com vocês aí. Estamos à disposição. Essa associação Neurocardio aí só beneficia os pacientes. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos aí, Enio, Ayrton e todos os participantes. Uma boa noite, um bom descanso a todos aí. Boa noite. Até logo, até a próximo evento. Até logo. Boa noite.